Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 21 de julho de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão norueguesa e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Kafun Oslo e Asani. Jogo válido pela segunda divisão norueguesa, onde a gente tem o Asani ali em oitavo com 16 pontos e o Kafun Oslo ali em décimo com 14 pontos. Competição que tem a tendência muito grande de gols e duas equipes que não vêm fugindo a essa regra. Tanto que o Oslo nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve ambas marcam. Já a equipe do Asani nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve o ambas marcam presente. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos ambas marcam. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,56 e é um jogo que coloca frente a frente duas equipes que estão bem parelhas na competição. Ambas, caso vençam, podem entrar ou encostar bastante ali no pelotão dos playoffs, sem falar que são duas equipes que marcam e sofrem muitos gols. Enquanto o Asani já marcou 14, mas tomou 17, o Oslo já marcou 16 e tomou 16. Sem falar que ambas não vêm tão bem na competição. O Oslo vem de 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos, enquanto o Asani vem de 4 derrotas e apenas uma vitória nas últimas 5 partidas. Por isso é um jogo que tem uma tendência muito grande de gols, até porque ambas precisam da vitória e quando se enfrentam tem essa perspectiva também. Por isso, na verdade, ambas marcam, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Stabæk e Lillestrøm, jogo válido pela primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Lillestrøm ali em oitavo com 18 pontos e o Stabæk em último com apenas 6 pontos marcados. Outra competição que a tendência de gols é muito grande e duas equipes que também vêm correspondendo muito bem. Tanto que o Stabæk nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos ambas marcam. Já a equipe do Lillestrøm nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos a presença do ambas marcam no placar do confronto dessas equipes. Por isso é mais um jogo que também não tem muito o que fazer, senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,72 e é a característica do campeonato norueguês. Sem falar que a gente vem que o Lillestrøm, uma equipe que vem da segunda divisão fazendo uma boa campanha nessa temporada na primeira, pega a equipe que vem de 4 derrotas seguidas e um empate nos últimos 5 jogos. É o último colocado, apenas 6 pontos conquistados e o Lillestrøm vem de uma sequência muito boa, empatou com um dos grandes da Noruega, que é o Molde, vem de 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos e é uma equipe que da mesma forma que marca, dá a oportunidade de sofrer gols. E o Stabæk, mesmo perdendo a grande parte dos seus jogos, a equipe sempre consegue deixar um golzinho em suas partidas. Por isso, a tendência aqui é muito grande, até porque o Lillestrøm, em caso de vitória, pode encostar bastante ali nos playoffs da primeira divisão norueguesa. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para Stabæk e Lillestrøm. Passando agora para Cuiabá e Atlético Goianiense, jogo válido pela Série A do Brasileirão, onde a gente tem o Atlético Goianiense em 11º com 15 pontos e o Cuiabá ali em 18º com 9 pontos. Jogo de uma competição que tem a tendência de ser bem truncado, ainda mais com duas equipes que teoricamente são bem travadas, fazem poucos gols. Mas o Cuiabá vem da sua primeira vitória na Série A do Brasileirão e vem embalado para tentar a segunda vitória e a segunda vitória seguida sobre o Atlético, que vem de uma sonora derrota de 3-0 para o Palmeiras jogando em seus domínios, sem falar que a equipe não vence há 3 jogos, sendo a derrota para o Palmeiras e mais 2 empates. A equipe do Atlético é uma equipe muito boa, muito organizada, mas que costuma dar umas osciladas em alguns jogos. Pega a equipe do Cuiabá, que depois da chegada do Jorginho, parece que conseguiu dar uma encaixada na equipe, parece que a equipe começa a tomar a forma que o treinador pede,
diferente, mas ainda assim para esse jogo eu vejo a equipe do Atlético Goianiense com um ligeiro favoritismo, até porque a equipe começou muito bem a competição e apesar da oscilação, ainda assim acredito que tenha uma lenha para queimar nessa temporada. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um dupla chance Atlético Goianiense ou empate. A odd está na casa de 1,60, porque eu acredito que a equipe goiana ao menos o empate deve levar desse jogo. O Cuiabá vem de 3 jogos sem derrotas, bom ressaltar isso, empatou com o Bragantino, empatou com o Ceará e venceu a Chapecoense fora de casa, mas ainda assim o Atlético Goianiense deve jogar ali fechadinho, deve explorar os contra-ataques e quando a equipe joga fora de Goiânia, teoricamente a equipe costuma ser um pouco melhor do que jogando seus domínios. Pega uma equipe agora que deve sair pro jogo, que deve tentar tomar as ações da partida e isso deve ser muito interessante para o Atlético que pode marcar um golzinho ali ou até mesmo vencer, mas eu acredito que apenas um empate a equipe goiana deve conseguir desse jogo. Por isso, dupla chance Atlético Goianiense ou empate, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para New York e Montreal, jogo válido pela MLS. Aqui a gente tem na Conferência Leste o Montreal em quarto com 22 pontos e o New York ali em sétimo com 17 pontos. Outra competição que a tendência de gols aqui é muito, mas muito grande e duas equipes que vêm constituindo muito bem essa questão de gols na Liga Norte-Americana. Tanto que o New York City, nos últimos 5 jogos, em 4, teve a presença do ambas marcam, ou seja, a equipe marcou e sofreu gols também. Já a equipe do Montreal, nos últimos 5 jogos, em 3, também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3, também tivemos ambas marcam. Por isso não tem outra alternativa também, senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,83 e é um jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande para isso. Sem falar que Montreal e New York estão ali na faixa de classificação à próxima fase da Liga Norte-Americana. São equipes que já marcaram mais gols do que sofreram, mas também sofreram uma boa quantidade de gols. Praticamente um gol por jogo cada equipe toma nessa temporada. Sem falar que o New York vem de 2 derrotas seguidas, ambas por 2-1, e o Montreal vem de 3 vitórias seguidas, sendo as duas por 2-1 e a última por 5-4, uma virada incrível sobre o Cincinnati, depois de estar perdendo de 2-0, empatar, tomar a virada, empatar de novo e conseguir virar no final. Então, a tendência de gols da Liga Norte-Americana é muito grande e duas boas equipes não teria outra tendência senão ambas marcam, odd na casa de 1,83 para New York e Montreal. Passando agora para Toronto e New York Red Bulls. Outro jogo da MLS, onde a gente tem pela Conferência Leste também o New York Red Bulls em oitavo com 17 pontos e o Toronto ali em 13º com 9 pontos. Mais um jogo que a tendência de gols é muito grande, é muito presente, até porque o Toronto nos últimos 5 jogos, em 4 teve a presença do ambas marcam. Já a equipe do New York Red Bulls nos últimos 5 jogos, em 3 a gente também teve a presença do ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 a gente também teve a presença do ambas marcam. Então mais um jogo que eu vejo com uma boa tendência, até porque, como eu sempre falo, é a característica da MLS, um campeonato de gols. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Até porque depois da derrota de 7-1 para o DC, o Toronto acabou demitindo seu treinador e vem de 2 bons jogos. Acabou vencendo o New England, o líder da conferência, na sua casa, e empatou com o Orlando, outra equipe que vem muito bem nessa temporada. Sem falar que o New York Red Bulls vem de 3 jogos sem derrota, sendo 2 empates e 1 vitória, onde as equipes sempre marcam um golzinho e sempre toma um golzinho também. Sem falar que os últimos jogos entre essas equipes, a tendência de gols também é muito grande. Os últimos 3 jogos, em 2 a gente teve 1-1 e 2-1. Ou seja, mostra que a tendência de ambas marcam de muitos gols nessas partidas da MLS é constância. Então por isso é mais um jogo que eu acredito que deve manter. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Argentinos Júniors e River Plate, jogo válido pela Libertadores, jogo de volta onde o primeiro jogo ficou 1-1 na casa do River, agora vão jogar na casa do Argentinos Júniors.
Equipes que estavam paradas, né? Estavam praticamente só treinando sem jogos oficiais, mas ambas são argentinas, ambas teoricamente estão sem grande ritmo de jogo. Então um jogo que tem uma tendência de ser muito, mas muito truncado, como foi o primeiro jogo, onde a gente teve um empate, que o River abriu o placar e depois acabou tomando um empate. Para esse jogo eu também vejo uma tendência de jogo bem travado, mas ainda assim eu vejo um ligeiro favoritismo para a equipe do River, até porque o River tem uma tradição muito grande na Libertadores e conta com um elenco muito bom. Então nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no River Plate. A odd está na casa de 1,41. Porque o Argentino Júnior, assim como o River, não vinha tendo uma constância de jogo. O Argentinos deve tentar as ações da partida, até porque joga dentro de casa, mas também deve ter uma cautela. Até porque do outro lado a gente tem a equipe do River Plate e quem toma um gol aqui fica numa situação muito desconfortável. Então é um jogo que tem uma tendência de ser aquele jogo para uma bola, mas um jogo com uma tendência de também um empate. Por isso eu acredito que o empate anula deve ser a melhor tendência desse jogo, até porque o River é uma equipe muito boa, vem de uma derrota do Colón na volta do campeonato argentino, mas ainda assim eu acredito que a equipe com Galhardo chega muito forte, é uma das cotadas a chegar muito longe nessa competição e pega uma equipe argentina, uma equipe que eles já conhecem, já sabem a forma de jogo, já sabem o que precisa fazer. Jogo que é muito arriscado tanto pro River quanto pro Argentinos, mas que ainda assim eu vejo um ligeiro favoritismo pro River Plate, até porque a equipe é muito cascuda jogando Libertadores. Por isso, empate anula aposta no River, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Flamengo e Defensa e Justiça, jogo de volta também das oitavas de final da Libertadores. Primeiro jogo 1-0 para o Flamengo, que vai jogar em Brasília com torcida no estádio. Jogo que tem uma tendência muito grande do Flamengo praticamente passar o trator no Defensa. A equipe, depois da chegada do Renato Gaúcho, vem de 3 vitórias seguidas, sendo um 5-0 na última rodada do Brasileirão contra o Bahia e a vitória contra o Defensa. O Flamengo tomou uma pressão muito grande depois do gol marcado na Argentina, mas ainda assim conseguiu segurar o resultado. E para esse jogo, o Defensa vai ter que se expor, vai ter que sair para o jogo. O Defensa é uma equipe muito boa, não conseguiu o seu objetivo na primeira partida, mas mostrou ser uma equipe muito boa, tanto nesse jogo quanto nos jogos contra o Palmeiras. Então, para esse jogo, o Flamengo deve ter uma certa dificuldade, mas também deve ter muitos espaços, até porque a equipe argentina vai ter que se abrir para o jogo e vem de 2 derrotas na volta da sequência do futebol argentino. Perdeu para o Flamengo, perdeu para o Huracan na volta do campeonato argentino. Então, por isso, nosso palpite para esse jogo é um Flamengo para vencer. A odd está na casa de 1,50, porque eu vejo a equipe rubro-negra com o resultado debaixo do braço, com a torcida ao seu favor e com um elenco muito forte, um elenco que quer mostrar serviço para o Renato Gaúcho. Pode ter a volta de Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que pode reforçar ainda mais o Flamengo, sem falar que o Flamengo venceu o primeiro jogo de 1-0. Então aqui todo o contexto tá com uma tendência muito grande de vitória do Flamengo, até porque a equipe vem muito bem, vem de uma sequência de 3 jogos muito bons e o Defensa e Justiça também não tem aquele ritmo todo de jogo, até porque na volta fez apenas 2 jogos oficiais. Por isso, Flamengo para vencer, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Red Bull Bragantino e Independente Del Valle, jogo de volta agora das oitavas de final da Sul-Americana, onde a gente teve uma boa vitória do Bragantino por 2-0, jogando no Equador, e para esse jogo também não tem muito o que fazer. O Bragantino vem muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem nessa Sul-Americana, vem de 5 jogos sem derrota, sendo 3 empates e 2 vitórias, e pega um Del Valle, que também não tem tanto ritmo de jogo assim. Depois da volta lá do Campeonato Equatoriano, foram 3 jogos, sendo 2 derrotas e um empate. Uma derrota para o Bragantino, uma derrota para a Universidade Católica e um empate com o Deportivo Cuenca. Todos os jogos em seus domínios. E para esse jogo, também não vejo outra alternativa senão um handicap asiático 0 e menos 0,5 no Red Bull Bragantino. A odd está na casa de 1,53, porque o Del Valle deve começar a 1000, deve começar muito em cima, deve tentar um gol ali já nos primeiros minutos, até porque a equipe já começa o jogo perdendo de 2-0. Pega um Bragantino muito embalado, que quando joga dentro de casa é muito forte e vem muito bem, seja na Sul-Americana, seja no Campeonato Brasileiro. Então aqui o Bragantino tem um prato cheio para explorar os contra-ataques e praticamente liquidar a fatura contra um Del Valle, que é uma boa equipe, mas que sem grande ritmo de jogo e com o resultado adverso de 2-0 da primeira partida, vai ter muito trabalho e vai ter que se expor bastante. E isso pode ser muito interessante para o Bragantino, pode fazer mais uma vitória.
Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Red Bull Bragantino, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Salt Lake e Los Angeles Galaxy, jogo também da MLS. Aqui a gente tem na Conferência Oeste o Galaxy em terceiro com 24 pontos e o Salt Lake ali em oitavo com 16 pontos. Jogo também que mantém a característica das outras partidas da MLS, que é uma característica de gols. Até porque o Salt Lake nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Galaxy, nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem muito o que fazer, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,67 e é um jogo que tem uma tendência muito grande. Até porque o Los Angeles Galaxy é o terceiro colocado nesse momento. Caso vença, encosta bastante no Seattle. Já o Salt Lake, jogando em casa, precisa muito da vitória para tentar entrar na faixa de classificação à próxima fase da Liga Norte-Americana, e uma equipe que já marcou 19 gols e tomou 14, enquanto o Galaxy já marcou 21 e tomou 20. Então a tendência de gols aqui é muito grande, tanto pelos números de gols marcados e de gols sofridos por essas equipes e pelos últimos resultados de ambos, onde a gente teve sempre jogo com placares bem elásticos. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para Salt Lake e Los Angeles Galaxy. E passando para o último jogo do dia, Portland Timbers e Los Angeles FC, outro jogo da MLS que também vale aqui pela Conferência Oeste, onde a gente tem o Los Angeles FC em quinto com 21 pontos e o Portland Timbers aqui em sétimo com 16 pontos. Outro jogo que a tendência de gols também se faz presente, até porque é, como eu sempre digo, é a característica do campeonato, é uma característica de muitos gols. Sem falar que o Portland, nos últimos 5 jogos, em 3, a gente teve ambas marcam. Já a equipe do Los Angeles, nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a gente teve a presença do ambas marcam. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos ambas marcam. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,63 e é um jogo que tem uma tendência, na minha visão, muito, mas muito grande de gols. Até porque a gente está falando do Los Angeles, uma equipe que faz sempre temporadas muito regulares na MLS, e o Portland, que também sempre chega nos playoffs muito forte. Duas equipes que no momento encontram-se na faixa de playoffs, a próxima fase da MLS, e duas equipes que vem marcando e sofrendo muitos gols. Sem falar que o Los Angeles vem de 3 vitórias seguidas e o Portland vem de uma boa vitória sobre o Dallas. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!